Bom dia, Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. Na segunda carta do irmão Paulo ao irmão Timóteo, no capítulo 2, verso 22, diz assim: Foge outro sim das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos o revestir, e o lavar regenerador da tua palavra, do Espírito Santo, para que possamos interpretar a tua palavra em ti e o Senhor interpretá-la para nós, para que possamos aprender e viver por ti, pela tua vida maravilhosa. Fala conosco, nos ilumina, nos guarda em ti e nos livra do mal. Amém, amados, amadas. A palavra do Senhor ela segue maravilhosamente aqui um trecho que diz justiça, fé, amor e a paz. E ao contrário do que a gente pensa, não é como se a gente entendesse justiça, fé, amor e paz a parte do Senhor, mas a Bíblia vai dizer que é o próprio Senhor. A justiça é o próprio Senhor, a fé é o próprio Senhor, o amor é o próprio Senhor e a paz é o próprio Senhor. É a pessoa dele, por isso que é a vida e viver. Por isso que é o se permanecermos na justiça, o efeito dela será paz. Está lá em Isaías 32:17. Então, vemos em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8, no qual o contexto do capítulo 3, tá? É o aviso contra os falsos mestres, né? Assim como 2 Timóteo, onde estávamos, é o aviso contra os falsos crentes, a partir do 14, né? Do 1 até o 13, a gente vai ver lá os sofrimentos, viver por fé, sofrendo por Cristo, e depois os falsos crentes, né? As falsas doutrinas. E aqui no capítulo 3 de Filipenses, ele está falando do aviso contra os falsos mestres. Então ele fala no verso 8: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, tá? Nosso amado. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Todas as leis que a gente estabelece, né? Para manter na justiça como suborno de consciência. Senão a que é mediante a fé em Cristo, tá certo? Ganhar Cristo, versículo anterior, em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você está vendo? Justiça, fé, aqui em Filipenses, justiça e fé lá em Timóteo. Então, ele não quer ser encontrado em nenhuma justiça que procede da lei, tá certo? Das leis que a gente estabelece, não só da palavra, mas aquilo que a gente cria para ter um suborno de consciência. Ao invés de correr para o nosso refúgio, que é o Senhor, não, a gente corre para as coisas do Senhor, ou até pior, corre do Senhor. Então, quando está angustiado, o que é que o Senhor diz? Né? Eu sou o seu refúgio, né? Eu sou aquele que lhe acolhe, eu sou o seu provedor, mas a gente corre para onde? Para as coisas do Senhor. Aí vai escutar música, que não tem nada a ver, a música é uma bênção, não tem problema nenhum com isso, a gente pode ver isso depois, né? Aí corre para shopping, corre para viagem, corre para as coisas, para as bênçãos criadas do Senhor. Só que o shopping acaba, a música acaba, o entretenimento acaba, as conversas acabam, e aí vem a coisa pior ainda. Mas quando a gente corre para o Senhor, que quando a gente abre o parênteses é a fuga para a aniquilação de tudo aquilo que Ele está permitindo para ser aniquilado, e a gente muitas vezes não entende. Lembra lá de Êxodo 14? Quando eles vão endurecer o coração de Faraó para ele perseguir vocês, para que eu os destrua, vocês permanecendo na posição. Lembra lá? Leiam lá Êxodo 14. Nossa experiência. Então, ele está falando que a justiça é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Né? Então, qual é o maior erro que um filho e uma filha de Deus pode fazer, né? Cometer? Né? É estar transferindo a responsabilidade para o outro. O Adão, né? A mulher que tu me deste. Ou seja, para ter a justiça própria, estabelecido numa lei que ele estabelece, ou seja, eu só fiz isso por causa disso. Isso é uma lei, nomos, tá certo? Qualquer coisa estabelecida por nós, não é nem a lei de Deus. Aí faz o que? Se virar contra nós, porque ele diz lá em 1 Coríntios 15, lá a partir dos 50, você leia, você vai ver. O aguilhão do pecado é a morte e a força do pecado é a lei. Lei, nomos, que a gente estabelece para poder vir contra a gente mesmo e não percebe. Se o Senhor não interferir, ele nos mata, o inimigo. Então, o que é que o Senhor está nos ensinando hoje, essa manhã? Que Ele é a nossa justiça. Se você for para Romanos capítulo 4, do 23 ao 25, tudo que foi atribuído a Abraão é atribuído a nós que crê em Jesus, que Deus o ressuscitou, né, dos mortos, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser a nossa justiça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, quem é a nossa justiça? O próprio Senhor. Ele é a nossa justiça. Então, a gente vai caminhando junto,
vai caminhando junto e o Senhor vai se dispensando para nós a partir do momento que quando a gente peca, a gente, Senhor, me perdoe, me lave com seu sangue, me supra com sua graça, tu és a minha justiça. Aí sim a gente está entendendo qual é o caminhar. E isso só vai se dar por fé, que vamos ver mais adiante, que é crer no que ele é e crer no que ele diz. E para isso eu preciso estar alimentado dele. Se o Senhor assim permitir, continuamos amanhã com a questão da fé. Louvado seja o nome do Senhor.